Olá, meus amigos, minhas amigas roteiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rota da Saúde. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga na Transportadora Garbuio e estamos aqui hoje para mais um episódio. Todo o nosso conteúdo ao longo desses anos aí você pode compartilhar e também conferir, curtir, sugerir temas, fique à vontade lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no YouTube, que é onde ficam os nossos vídeos, e também pode acompanhar, né, o áudio no Spotify. Então estão todos aí convidados a assistir todos os nossos conteúdos disponíveis lá para vocês, tá bom? Estamos em janeiro, começando o ano de 2025, seja bem-vindo, né, 2025, com todo o otimismo aí, todas as nossas projeções felizes, mas também temos que voltar a falar dos nossos temas sérios, né, voltar a falar sobre saúde. Eu sempre falo para vocês que quando a gente fala de saúde, a gente está falando de um tema bem amplo, né, então tudo afeta a nossa saúde, tudo acaba tendo algum reflexo na nossa saúde. Quando a gente fala em janeiro, vem a campanha, hoje, né, ainda bem, está bem assim, espalhado o conhecimento da campanha do Janeiro Branco, que fala lá da conscientização da saúde mental. Não desmerecendo, né, os temas importantes como depressão e ansiedade, que foram temas que nós já tratamos em outros episódios, hoje nós gostaríamos de falar sobre algo que pode afetar o emocional da família inteira, né? Então, assim, nós vamos falar de um tema complexo, importantíssimo, né? E que pode ali sim trazer alguma preocupação aos familiares, ao nosso amigo que está na estrada, nossa amiga que está na estrada, aos nossos colaboradores. A Garbuio tem uma responsabilidade social também. Então, hoje, nós vamos falar sobre bullying, né? Então, nós vamos falar um pouquinho desse, entre aspas, fenômeno que está acontecendo, né? Não muito bom, não bom, nada bom, na verdade, que afeta aí nossas crianças e nossos adolescentes e afeta a saúde da família inteira, o equilíbrio emocional da família inteira. Então, gostaria de convidar você que está nos ouvindo, que é pai, mãe, professor, professora, cuidador de criança, vovó, você que tem algum contato, algum tutor de alguma criança, de algum adolescente, então participe desse nosso episódio, assista até o final, que nós vamos falar desse tema que é hoje presente na nossa sociedade, infelizmente. Antes de eu chamar a nossa convidada, eu gostaria de ler um pouquinho para vocês aqui, só para a gente dar uma introdução, né, sobre o que é o bullying, para poder apresentar a convidada para vocês. O bullying é um problema social recorrente nas escolas de todo o mundo e, devido à sua gravidade, foi criada a Lei 13.185/2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, ou seja, o bullying. A lei tem o objetivo de prevenir e combater a prática da intimidação sistemática, o bullying, em toda a sociedade, implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação acerca do tema. Instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da situação de vítimas e agressores, dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores, dentre outros. Para falar um pouco mais sobre isso, convido aqui, com muita alegria e muito prazer, de novo, a Natália Mangini, minha colega psicóloga da Unimed de Bauru, que vai trazer aí para a gente um pouquinho, vou fazer algumas perguntas, mas sintam-se à vontade depois nos comentários para colocar mais perguntas que eu levo para ela e a gente responde para vocês no YouTube, ok? Bom, Nath, seja bem-vinda aqui de novo, né, no mês de janeiro, para a gente começar o ano aí falando sobre algo relacionado à saúde mental. Nani, muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar conversando com vocês todos aqui, principalmente num tema que
é tão pertinente, muitas vezes deixado de lado, que é a saúde mental dos nossos adolescentes, né? E que vai refletir, vai impactar diretamente toda a família, todos os envolvidos, né? E você fez uma colocação importante, não é só sobre pai e mãe, né? A gente tem irmãos, primos, sobrinhos, netos. Então, o adolescente, ele ainda é responsabilidade dos adultos. Por mais que às vezes eles estejam nessa fase de transição, né? Eles ainda são responsabilidade dos adultos, dos pais, dos cuidadores. Então, a gente tem que realmente se capacitar e buscar informação para poder cuidar deles da melhor forma possível. Ai, legal. Nath, infelizmente, né, muitas vezes é comum, quando a gente tem algum contato com familiares de vítimas do bullying, ou até mesmo de agressores, falar assim pra gente, nossa, eu não imaginava que isso estava acontecendo, eu não fazia ideia que meu filho, ou meu sobrinho, ou alguém na minha família estava passando por isso. Me pegou de surpresa, e aí vem um sentimento de culpa, principalmente nos pais, né? Então, eu gostaria, a minha primeira pergunta, na verdade, para você, é que se você puder explicar um pouquinho pra gente o que caracteriza o bullying, né? E como que os pais, ou esse responsável por essas crianças e adolescentes, podem identificar se seus filhos, eles estão sendo vítimas ou os agressores, né? Porque o bullying tem os dois lados. Então, assim, como que eles podem observar isso? Bom, Nani, primeiro, é muito importante que, assim, os adultos, né? Então, a gente está falando para adultos, não para adolescentes. Então, a gente esqueça um pouquinho, desconstrua um pouco a associação que a gente tem de bullying, é aquele apelido da época que a gente era criança e brincava na rua, tá? Bullying não é apelido. Como você colocou na introdução, o bullying é uma forma de ataque, de agressão continuada e persistente, tá? Então, o intuito do bullying é causar sofrimento, é causar dor, e o agressor, ele vai fazer isso repetidas vezes até conseguir, né? Diferente do apelido quando a gente está brincando na calçada ali, tá? E ele vai acontecer de várias formas, em várias frentes, vamos dizer assim, tá? Ele acontece na forma verbal, através de xingamento, ofensas, né? Brigas. Ele acontece por atacando a moral da vítima, né? Então, ofendendo valores, ofendendo, difamando calúnias, e aí a rede social entra com uma força muito grande, né? Inventando mentiras, seja sobre raça, etnia, orientação sexual, comportamento, enfim. Vai atacar a moral daquele adolescente. Ele pode também estar acontecendo num viés mais psicológico, então através de isolamento, perseguição, né? E normalmente a gente vê que o bullying, ele começa com um agressor, mas esse agressor normalmente tem os seguidores, né? Que vão aumentando, potencializando a força desse bullying. E aí aquela vítima, ela pode sofrer exclusão, ela pode sofrer chantagem, tá? Então, perseguição. Então, ela vai tendo a parte psicológica, a parte emocional sendo atingida também, até chegar, de repente, à agressão física, né? Que aí já é um bullying onde a gente tem briga, soco, a parte física mesmo. Então, veja, a vítima, ela sofre por todas as esferas. O bullying não é só a briga, né? Às vezes é uma parte, é uma forma de manifestação. Mas a gente tem esses 4 tipos de agressão acontecendo de maneira consistente, persistente, repetitiva, para realmente causar sofrimento na vítima, né? Então, por isso que é diferente do apelido de antigamente. E você falou uma coisa interessante, a questão dos seguidores, né? Muitas vezes esse seguidor vai ser seguidor para não ser a vítima, né? Isso. Então você acaba sofrendo 2 vezes ali, pode-se dizer. Os observadores, né, que a gente fala do bullying, eles também vão sofrer com ansiedade, com medo, com insegurança, e às vezes eles podem ou virar agressores para não serem as próximas vítimas, como você falou, ou às vezes eles vão também apresentar sintomas por estar ali só compartilhando, vivendo aquele momento. Então, veja, o bullying, ele afeta todo mundo que está envolvido. É um problema social mesmo, né? Por aí você já vê. Você falou muito da questão do comportamento, né? Na verdade, da forma como o bullying acontece. E quais são os sinais, assim, emocionais, né?
ou até mesmo comportamentais, que esse filho pode apresentar, que esse adolescente, vamos dizer assim, ele pode apresentar que as pessoas, os familiares podem dizer assim, opa, ó, tem alguma coisa estranha, vamos ver. E o que eles podem fazer, né, quando vê assim, o que eles podem perceber? Isso. Normalmente, o bullying ele vai acontecer no ambiente escolar, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção? No comportamento, no desempenho desse adolescente na escola, na relação dele com o ambiente escolar. Então, a gente costuma perceber, primeiro, uma queda no desempenho, tá? Na entrega de trabalho, nas notas, faltas, né? Ou aquele adolescente, ele tá matando aula, né? Na minha época a gente falava matar aula. Então, ele fala pro pai que vai para a escola e não vai, ele foge da escola, ou começa a apresentar queixas físicas, né? Para não ir à escola. Um dia dor de cabeça, no outro dia dor de barriga, no outro dia uma dor de ouvido, aí vai para a escola, mas a mãe vai ter que buscar mais cedo porque a criança não tá legal, a adolescente não tá legal. O ambiente da escola começa a ficar aversivo e ele começa a não querer ir, procurar motivos para não ir, tá? Ansiedades também pode vir, né? Dor de barriga, diarreia, pode vir por ansiedade, por ter que ir para a escola, por ter que enfrentar aquele momento, né? Então, são alterações físicas de comportamento diretamente ligadas ao ambiente escolar. A gente tem também no comportamento, no dia a dia, algumas mudanças que é possível a gente perceber, né? Então, é muito comum alterações de sono e de apetite, tá? Então, aquele adolescente ou aquela adolescente passa a comer demais ou perde o apetite, não come, tá? Por ansiedade, normalmente, né? Por questões emocionais, mas tô ali, tô ansiosa, tô preocupada, tô tensa, então vai beliscando o tempo todo, ou fica sem comer, não quer saber mais de comida. Alterações de sono, né? Dormir demais ou dormir de menos, também. Tudo fora da rotina, né? Tudo aquilo que a gente vê que a gente, nossa, meu filho não fazia isso antes, por que ele tá fazendo isso agora? A gente vai prestando atenção. Então, chega da escola, vai pro quarto, tá dormindo, né? Eu chego do trabalho, vou ver a criança, tá dormindo no quarto, né? A madrugada inteira passa acordado, vai mudando o padrão de sono, meio que para evitar as pessoas, né? Então, são sinais importantes da gente observar. O isolamento, né? Então, a deixar de querer conviver com a família, deixar de querer fazer passeio, atividades que fazia antes, deixar de conversar, né? Então, esse adolescente ele fica mais fechado, fica mais recluso, mudanças de humor, irritação. Então, o adolescente que está mais irritado, de repente está respondendo de uma forma mais seca, mais agressiva, diferente do padrãozinho dele, do perfil ali. Então, são pontos que é importante os pais estarem prestando atenção, são sinais de que, opa, meu filho não está bem, minha filha não está bem, ela está falando de um jeito que ela não falava, ela está se comportando de um jeito que ela não se comportava, ela está evitando a escola, são sinais de que alguma coisa não está legal. E um ponto muito importante que a gente vai ter já num nível mais avançado de sofrimento são os comportamentos autolesivos, né? Que é a automutilação, é um adolescente se machucar, né? E ele faz isso por quê? Porque ele está sofrendo muito, tá? O comportamento de autolesão, ele vem para aliviar uma dor psíquica, uma dor emocional. Então, é muito frequente a gente ouvir esse relato. Dói tanto que eu preciso me machucar para não sentir aquela dor. Eu sinto a dor física, né? Como se aliviasse. E aí é importante a gente prestar atenção também nos sinais que vão mostrar que alguma coisa não tá legal, porque o adolescente não vai se cortar e sair um corte para todo mundo ver, né? Por isso que às vezes a gente demora tanto para descobrir o que está acontecendo. Então, são nas pequenas, nas nuances mesmo, tá? Então, de repente, está calor e teu filho está de manga comprida. Parou de usar short, tá usando só bermuda ou calça. Por quê? Porque às vezes ele pode estar ali se machucando próximo da coxa, na parte mais alta da perna, porque dá para esconder, né? Vai para a piscina, mas vai de camiseta escura. Então, são comportamentos, como eu falei, essas nuances, assim, diferentes do padrão, que vão servir de alerta para a gente parar e prestar atenção. Antes de eu ir para a próxima, que tem a ver com essa questão das nuances, você está falando, eu estou lembrando de um caso que eu atendi na clínica uma vez, de uma adolescente que desenvolveu anorexia,
né? Porque é uma fase de muita questão mesmo de imagem, né? De autoestima. Então, assim, naturalmente, a adolescência ele já passa por esse processo de identificação, né? E pode acontecer até um adoecimento de uma outra patologia, né? Que vai surgir às vezes até de um bullying mesmo, né? A pessoa já tem uma autoestima afetada, vai acabar pegando vamos dizer assim, no crítico dela, né? E complicando mais a situação, né? Complicando. Exato, porque o bullying ele vem sempre direcionado para aquilo que é o diferente, né? Por isso que é muito importante a questão da inclusão, principalmente no ambiente escolar. Mas aquilo que é diferente, aquilo que destoa e que normalmente é o que dói na vítima, é o que vai ser a chave do agressor, né? A fonte de munição do agressor. E aí sim, né? Numa tentativa de fugir, de mudar isso, né? Como você falou, na questão da anorexia, sim, uma menina que sofre um bullying por ser obesa, ela pode desenvolver um transtorno alimentar, porque na cabeça dela, se ela emagrecer, ela vai parar de ser vítima do bullying e vão gostar dela e vão parar de mexer com ela. Né? Então, caminha junto, sim. É bem complexo. Você falou das nuances, né? Nós não queremos deixar ninguém aqui também, agora neurótico, fazendo checklist no seu filho, assim, quando ele chegar em casa, mas tem que se ter atenção para essas nuances e se identificar, né, alguma questão, assim, que possa dar indícios, né, de que realmente esteja acontecendo. Como que os pais podem abordar esse assunto? Como que o familiar pode abordar esse assunto de uma maneira sutil, tanto para quem é vítima quanto para quem é agressor? Como que a família pode colocar isso na mesa e falar sobre o bullying de uma maneira que não descredite o que é, mas também não torne um bicho de sete ou mais um tabu? É possível fazer isso? Como que pode ser feito? Olha, eu acho que a construção do diálogo, ela tem que existir desde sempre, né? Então, lógico, quanto mais isso é um hábito da família, ou do pai com o filho, do pai com a filha, né? Quanto mais existe algum viés de conexão, mais tranquilo, mais fácil é esse processo, né? De qualquer forma, assim como o adolescente não vai chegar abertamente e falar assim, eu estou sofrendo bullying, de repente, numa primeira vez, né? É importante que os pais ali vão sinalizando, olha, eu tô percebendo que você não tá legal, tá acontecendo alguma coisa, né? Vai dando o espaço para que o adolescente ele sinta que ele vai ser ouvido, que ele vai ser acolhido, né? Por isso, essa relação entre os pais de conversa, de empatia, de aceitação, né? Ela tem que ser construída, porque às vezes o adolescente está sofrendo bullying por aquilo que ele também houve na família, né? Então, de repente, a questão da obesidade, né? É muito comum esse bullying também acontecer dentro da família, né? A mãe tá sempre pegando no pé porque a menina tá acima do peso. O pai tá sempre pegando no pé porque a menina come demais. E aí, na escola, ela sofre bullying. A sensação vai ser o quê? Eu tô sozinha, né? Se eu for falar para os meus pais, eles vão concordar com o que tá acontecendo. Então, o primeiro passo é realmente desarmar, né? E mostrando para esse adolescente que ele pode falar o que está acontecendo, que a dor dele está sendo percebida e que aquele adulto de referência, que pode ser a mãe, pode ser o pai, né, com quem ele tem uma proximidade maior, está disposto a entender o que está acontecendo, a escutar o que está acontecendo, né? E de uma forma leve, né, sem preconceito, sem reações, né? Primeiro eu vou escutar e depois a gente vai conversar e escutar, encontrar e procurar uma forma de lidar com isso. Certo. A tratativa, né, quando ocorre, isso eu vejo, pelo menos nos casos que eu acompanhei, tem uma instituição que tem um papel essencial, né, na tratativa, na abordagem do bullying, que é a escola, que é o professor, que é a comunidade escolar como um todo, né? Muitas escolas têm psicólogo escolar, mas não são todas, infelizmente, né? Mas a escola tem esse papel, né? Então, qual é o papel, falar para as pessoas agora aqui, qual é o papel da escola e como os pais podem colaborar, né, com os professores e diretores para combater
o bullying. Porque o que às vezes acontece? Não quero gerar polêmica, mas o que muitas vezes, né, principalmente nas mídias, a gente vê. É um tipo de violência que acontece a maioria das vezes no ambiente escolar. Aí fica aquele jogo de responsabilidade. A responsabilidade é da escola que não viu, a responsabilidade é do pai que não educou, então fica aquele cabo de guerra e as pessoas lá no meio. Então, como que pode ter, né, essa união entre os papéis, né, e de fato juntos terem força para enfrentar essa situação que é tão delicada? A escola tem responsabilidade, a gente tem, né, até essa lei que você citou aí, colocando como a escola tem que agir, que conduzir, né, as diretrizes para isso. Porque acontece no ambiente escolar e a escola ela pode reforçar, ela pode validar, né, ou ela pode lidar com isso de maneira mais funcional, ela pode acabar, né, piorando a situação, né. Então, a escola, ela é fundamental. Não adianta só os pais cuidarem do seu filho vítima de bullying em casa, né? A escola tem que ser acionada. Muitas vezes a escola também já aciona os pais, né? Para essa questão, principalmente o pai do agressor, né? Dificilmente um filho vai chegar para o pai e falar, ó, pai, fulano lá tá sofrendo por causa do bullying, eu que fiz, né? A escola que vai chamar o pai, né? Falou, olha, a gente tem, né, algumas questões aí com seu filho. Então, a escola, ela tem papel fundamental, tá? Desde o momento em que o bullying acontece. Então, o pai ficou sabendo que o filho está sofrendo com isso, ele vai fazer toda a escuta, o acolhimento, vai cuidar desse filho, mas vai avisar a escola, né? E aí é muito importante a escola estar capacitada para lidar com isso, porque a vítima ela pode se sentir mais exposta. Isso é complicado, né? E a base do bullying muitas vezes é o medo, né? É o medo justamente da pessoa que ela sofre. Exato. Bom, que estratégias, né, orientações a gente pode passar aí para os pais, que eles possam adotar, né, para fortalecer a autoestima e a resiliência desses adolescentes, dos filhos. Principalmente que a gente vê que muito, que nem você falou, né, muitas vezes é esse ponto de característica sobressaltante que acaba gerando toda essa problemática. Como que pode ser trabalhado isso? Isso é uma coisa que a gente vai construindo desde sempre na relação, na criação dos nossos filhos, né? Mas sempre dá tempo da gente começar a mudar e começar a ajustar, né? Normalmente, vamos pensar assim, como que a gente elogia, na maioria das vezes, uma criança, né? A gente elogia a nota, um adolescente, a gente elogia a nota, a gente elogia o comportamento, se ele fez tudo certo dentro do que eu gostei, né? Se ele fez o que eu mandei, e a gente não vai mostrando e ensinando para ele a reconhecer as qualidades que ele tem como pessoa, como indivíduo, né? A trabalhar o amor próprio e a autoconfiança, que é justamente onde o bullying mexe, né? Então, se isso já está fragilizado, não foi bem construído no adolescente, a hora que vem a crítica em relação a características físicas ou psicológicas de personalidade desse adolescente, ele acaba ficando mais fragilizado e mais vulnerável, né? Então, a gente tem que aprender a elogiar o processo do nosso adolescente, né? Então, ele não tirou a melhor nota, mas eu vi ele estudando, então eu vou elogiar a dedicação dele, né? Eu pedi para minha filha me ajudar em casa e ela não fez do jeito que eu gostaria, ou ela demorou para fazer porque ela ficou mexendo no celular, mas ela ajudou. Eu vou elogiar o esforço dela, né? Eu vou reconhecer as qualidades que o meu filho tem, independente dele estar fazendo algo por mim ou não. Né? Eu vejo que meu filho tem paciência com os priminhos mais novos. Eu vou elogiar, eu falo, nossa, cara, que bacana, você viu como você gosta, as crianças gostam de você é brincalhão, você é divertido, né? Você é simpático, você é educado. Então, a gente vai fortalecendo a autoestima, mostrando para a criança e para o adolescente que o que ele tem de bom não é só o que ele faz pelo outro. Tá? Ele não é aceito ou amado só quando ele faz alguma coisa pelo outro. Ele é amado e ele é importante pelo que ele é. Tá? Pelas qualidades que ele tem. Então, isso é muito importante, tá? Dar exemplos, né? Exemplos de resolução de problemas, exemplos de como a gente lida com as emoções, de como a gente resolve conflitos. Isso é muito importante, de como eu expresso as minhas emoções, como eu me sinto, como eu nomeio, hoje eu tô triste, hoje eu tô estressado, hoje eu preciso de um tempo para mim,
né? Então, como a gente lida com as emoções e como que a gente está sentindo dentro da família, também está mostrando para esse adolescente o espaço que ele tem para, de repente, falar, mãe, tem um colega na escola que está pegando no meu pé. De repente, olha, a gente evita o avanço de um bullying porque esse adolescente, ele tem um espaço para falar sobre o que ele está sentindo, ao invés de uma punição, tipo, larga a mão, você está chateado por quê, né? Então, a gente tem que ter um ambiente saudável para que as pessoas possam expressar o que elas estão pensando, sentindo e vivendo, né? E aí tem um espaço de conexão, né, Nani, que a gente estava conversando. A família de hoje, ela pode até ser funcional, né? Então, ela não tem nenhum problema, ela é uma família estruturada, mas a gente tem tido cada vez menos espaços de convivência, de conexão, né? Por rotina, então todo mundo trabalha fora, cada um sai no horário, chega no horário, tá sempre correndo, então aquele horário da refeição, do café da manhã, do almoço, muitas vezes é perdido, né? Quando tem, é com o celular do lado, né? Aí acabou de comer, vai cada um para um canto, tá no celular, né? É muito comum a gente ver família combinando coisas pelo celular, estando na mesma casa, né? E aí a gente perde, de novo, a nuance do tom da voz, do olhar, né? Então, de repente, de você estar conversando com a tua filha sobre a escola. Exato, e aí você percebe que ela foi falar daquela amiga, ela olhou para baixo, com sua cabeça, né? Que são sinais que vão mostrando pra gente que, opa, isso incomodou minha filha. A hora que ela falou dessa amiga, ela não gostei do que eu percebi ali, o tom de voz dela mudou, né? E a gente perde isso no digital, né? Então, criar espaço de conexões é muito importante para a autoestima, para essa sintonia familiar, para esse vínculo, para o adolescente ter outras bases e outras referências, né? Porque na adolescência o grupo é muito forte, o grupo escolar é muito forte. Então, se o adolescente ele só vive nesse universo, quando esse universo não está bem, ele não está bem, né? Então, é muito importante essas conexões familiares, que é onde a gente vai poder ajudar o adolescente a passar por tudo isso. Bacana. Bom, para a gente encerrar, eu gostaria só que a gente falasse, né, desse um reforço no recado aí, como pessoas da área de saúde, acho que a gente tem esse compromisso. Tem uma teoria não, né, uma estatística que fala da evolução da tecnologia. Então, demorava-se muito tempo para algo evoluir tecnologicamente, hoje se evolui muito rápido. Talvez por conta disso, né, e muito provavelmente por conta da evolução humana que está indo cada vez mais rápido, as gerações também estão mudando cada vez mais rápido. Então, há um tempo, quando eu era criança, vamos dizer assim, eu nunca tinha escutado de alguém entrar numa escola e causar um tiroteio ou algo assim. Era coisa que a gente ouvia em outro país, em outro lugar, era outra cultura, outra realidade. E isso é cada vez uma presença maior, né, na nossa sociedade brasileira. Mesmo assim, ainda tem aquelas pessoas que falam assim, é questão de mimimi, que nem você falou, né, que muitas vezes colocam um adolescente como esse dramático, né, que não está sabendo enfrentar, lógico que ele não vai estar sabendo. Então, assim, como que a gente pode deixar, o que a gente pode deixar de recado para as pessoas, de uma maneira muito sucinta, assim, para colocar esse assunto em pauta, em reflexão, como algo sério, e não banalizar, né, como muitas vezes outras demandas da saúde mental são banalizadas, como frescura, como que a gente pode deixar de recado para as pessoas, o que a gente pode deixar de recado para as pessoas que elas realmente percebam assim, está acontecendo, para que não percebam só quando acontecer com elas, é isso que eu quero dizer. Uhum. Eu acredito, né, como você falou, essa questão da revolução digital, que ela vem muito depressa, e ela é muito boa, né? Ela é muito boa. Toda essa tecnologia, ela permite que a gente esteja aqui, né, quilômetros de distância, falando para centenas de pessoas, né, sobre algo que é tão importante. Então, a revolução tecnológica, ela é muito boa, mas a gente não pode viver em função dela. E muitas vezes o que a gente tem visto na questão familiar são as pessoas realmente passando para o digital, né, o lazer, a convivência, a troca, a atividade, o momento em família, né, e se perdendo.
Então, eu acredito que, apesar dos benefícios da tecnologia, as conexões reais, elas são muito importantes, né? Não dá para terceirizar convivência familiar, educação e valores nem para a escola, nem para o digital. Não dá para achar, acho que hoje é ingenuidade, a gente achar que um filho que fica o dia todo no celular está aprendendo. Ele não está aprendendo, né? Pelo contrário, ele está tendo contato com coisas muito perigosas, né? Vide aí os desafios e o próprio bullying. Então, eu acho que um resgate das conexões reais, da convivência familiar, do momento de sentar todo mundo na mesma sala para ver o mesmo programa de TV, né? Onde a gente briga, onde a gente conversa, onde a gente fala de alguma coisa que aconteceu. Isso é muito importante para a saúde mental de todo mundo, né? De todo mundo. A gente acorda e ao invés de dar bom dia, a gente já está lá vendo a rede social, né? Então, a primeira coisa, eu desligo o despertador e vou ver meu WhatsApp, e o marido está ali do lado, eu nem dei bom dia para o marido, né? Então, essa é uma queixa e algo que acontece em todas as idades, vamos dizer assim, as faixas etárias, né? Mas está afetando pessoas cada vez mais jovens, né? Que já, desde cedo, já vão sofrendo com o excesso né? O excesso não, a falta de vínculos, o excesso de telas, né? E se perdendo aí na questão da ansiedade, da angústia, do rebaixamento da autoestima e do bullying. Então, eu acho que de recado, de sugestão, né, de conselho, se é que a gente pode dar conselho, às vezes a gente não consegue evitar que está fora do nosso alcance, mas a gente pode cuidar do que está perto, né? Então, tragam os filhos para perto, tragam a família para perto, né? Reforcem esses vínculos, essas conexões, porque quando o que está fora chegar e atrapalhar, vocês vão estar todos aí unidos e conectados para se cuidarem, para se ajudarem e lidarem juntos com o que tiver que enfrentar. Ah, que legal. Obrigada pelo conselho. É isso aí. Nath, muito obrigada pela sua participação de novo. Seja sempre bem-vinda, sempre que precisar, e você sabe que eu vou contar com você. É sempre bom ouvir, né, sobre esses temas de quem realmente está ali no dia a dia do consultório e está vendo, né, o que está acontecendo com as pessoas e poder trazer esse olhar para a gente, né. E, assim, para todos que eu tenho certeza que vão ouvir, o seu recado final vai tocar muito no coração da maioria das pessoas, porque, no final das contas, nas conversas é o que a gente sempre escuta, né, o resgate da família no sentido, assim, dos valores, da conexão, né? Menos conectividade, mas conexão em familiar, entre pessoas. Muito obrigada, viu, pela sua presença, de verdade. Eu que agradeço e que 2025 seja um ano de muitas alegrias e muitas conquistas para todos, muita saúde. Ai, obrigada. E para vocês que estão aí nos escutando, né? Fica aí o recado da Natália, o meu. Então, assim, vamos olhar com carinho, né? Quem está ali pertinho da gente. A gente olha, mas será que a gente está enxergando direitinho o que está se mostrando ali? Vamos estar atentos para a gente poder ser atuante no momento, né? E acolhedor, caso necessário. E volto a dizer, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, que vai aí além para muitas pessoas, que a gente possa finalmente abordar esse assunto sem tabus, sem preconceitos, né? Que é algo muito importante, principalmente quem tem aí adolescente ou pré-adolescente em casa sabe do que a gente está falando, ou já passaram por uma situação difícil e vai sentir aí e poder, né, perceber um pouquinho na dor o que a gente está falando. Caso vocês queiram saber mais alguma coisa, pode perguntar, pode colocar nas perguntas que eu passo para a Natália e a gente vai respondendo para vocês no decorrer do mês, tá bom? Muito obrigada, beijo para todos vocês e até o próximo episódio.